Bem, passamos agora ao último expositor, senhor Gabriel Bianconi Fernandes, assessor técnico da ONG SPTA. Até 20 minutos. Bom dia. Em primeiro lugar, eu agradeço ao convite feito pela comissão, cumprimento meus colegas de mesa e cumprimento o deputado Sarney Filho pela iniciativa de trazer de volta para a Câmara esse debate, que acho que foi uma iniciativa extremamente oportuna, no momento que, de fato, a gente precisa retomar essa discussão e, sobretudo, fazer um balanço sobre como que a lei de biossegurança, que foi debatida por quase 3 anos aqui no Congresso, vem sendo aplicada. Em que medida ela traz aspectos positivos, negativos, quais são as suas deficiências. E, então, para isso, eu vou trazer alguns dados sobre como a CTN-Bio, especificamente, tem tomado as decisões, e tentar fazer um balanço sobre isso. E eu acho também que é um momento bastante oportuno, porque, se a gente pensar, estamos agora no final de 2012, assim que virar o ano, vai se completar 10 anos da primeira medida provisória do governo Lula, que foi aquela que liberou, legalizou a soja transgênica que vinha sendo cultivada de forma ilegal no Rio Grande do Sul. E não só isso foi um marco no debate da biossegurança no Brasil, pelo fato de legalizar, oficializar o plantio da soja geneticamente modificada no Brasil, mas principalmente porque a partir dessa medida provisória, o Congresso Nacional então se debruçou sobre uma reformulação da lei, e foi justamente a lei de biossegurança em 2005 que reconfigurou de forma geral o processo regulatório no Brasil e que deu amplos poderes para a CTN-Bio, e eu vou querer comentar um pouquinho isso. Antes de chegar nesse balanço do marco regulatório, acho importante também a gente dar uma passada geral sobre o bom, são quase 15 anos de soja transgênica no Brasil, o que isso tem representado. Então a gente vê que o principal argumento que as empresas usaram, sobretudo na época que estava sendo debatida aqui no Congresso a lei de biossegurança, é aquele de que a adoção das sementes transgênicas permitiria uma grande redução no uso de agrotóxicos no Brasil. Esse foi o principal argumento utilizado. Então, quando a gente pega essa informação, a gente volta lá atrás no tempo, relembra o discurso e compara com a realidade, o que a gente vê? Isso aqui foi um gráfico publicado junto com uma reportagem do Valor Econômico, se não me engano, em agosto desse ano, a partir de dados da indústria de agrotóxicos aqui no Brasil. E mostra exatamente o contrário, que à medida que o Brasil vem cultivando áreas cada vez maiores de transgênicos, concomitantemente vem subindo o uso de agrotóxicos no Brasil. E é interessante a gente ver aqui esse marco, que é o marco de 2005, exatamente o ano de aprovação da lei de biossegurança. Tá? E se nós pegarmos então esse quadro da correlação entre o aumento da área cultivada com transgênicos e o uso de agrotóxicos, a gente vê que o quadro se repete também nos países do Cone Sul. Que isso aqui foi um estudo feito que pega Uruguai, Paraguai, Bolívia e Brasil também, mostrando que a partir de meados da década de 90, que quando as sementes passaram a ser cultivadas, a gente tem um crescimento maior no uso de agrotóxicos do que vinha acontecendo anteriormente. Tá? E não necessariamente trazendo aumentos proporcionais de produtividade, ou também não significa que isso sejam áreas maiores que estão sendo cultivadas. E se nós voltarmos um pouquinho lá atrás também, a gente lembra de um discurso muito forte das empresas de que os transgênicos associados, feitos para uso casado com uso de agrotóxicos, seriam apenas uma primeira onda, um primeiro ciclo de plantas transgênicas, e que na sequência viriam plantas mais nutritivas, mais produtivas, com benefícios para o consumidor e aí por diante. Agora, se nós olharmos na prática o que está acontecendo, as próximas plantas que estão sendo avaliadas continuam sendo plantas associadas ao uso de agrotóxicos, e agrotóxicos cada vez, a maioria deles mais tóxicos ainda, com maiores impactos para o consumidor, para o produtor e para o meio ambiente. Então a gente vê que é um ciclo que tem um discurso associado ao progresso, ao avanço da tecnologia, e na prática a gente está vendo um grande retrocesso, por exemplo, de abrir um mercado, por exemplo, para o 2,4-D, que é um herbicida que deveria, pela toxicidade que ele tem, que deveria estar sendo reavaliado para sair do mercado, e se essa soja e esses milho forem aprovados, a gente vai fazer o contrário, abrir um novo mercado para que esse produto seja usado cada vez mais. Esse quadro de associação entre o uso de sementes transgênicas e o crescimento do uso de agrotóxicos, ele tem
uma explicação bastante evidente, né, que são os atores, né, que estão por trás disso daí. Isso aqui é uma ilustração que mostra a evolução da estrutura da indústria de sementes, né, entre 96 e 2008. Né, os círculos são proporcionais, né, na sua área em relação ao peso de cada uma dessas empresas no setor de sementes como um todo. Então a gente vê que é um setor altamente concentrado, né, poucas empresas controlam uma fatia muito grande desse mercado, e essas empresas cresceram muito, né, são tão importantes no mercado hoje porque elas vêm por um processo de mais de 20 anos de compra, aquisição e fusão de outras empresas, inclusive as empresas nacionais que existiam aqui no Brasil. E se a gente pegar a mesma forma de ilustração dos dados e passar para a indústria de agrotóxicos no Brasil, um estudo feito pela Anvisa com a Federal do Paraná, a gente vê que o padrão se repete e que as grandes empresas que controlam o mercado de sementes são as grandes empresas, basicamente, que produzem também os agrotóxicos no Brasil. Né? Então, isso traz para a gente também uma questão de soberania, né? Porque a agricultura, né, em boa parte, o modelo agrícola é definido pelo tipo de semente que se planta, né, e esse tipo de semente que é comercializado no Brasil, ele está sendo cada vez mais dominado por um conjunto bastante pequeno de empresas multinacionais. Isso aqui é o quadro atualizado das plantas transgênicas, né, dos organismos transgênicos liberados hoje no Brasil. Tá? São 18 tipos de milho, 5 de soja, 12 de algodão, 1 de feijão mais recente, que esse é da Embrapa, 15 vacinas para uso veterinário, e uma levedura que estaria associada à produção de biocombustível. Pode voltar, só segurar um pouquinho. Interessante a gente observar o seguinte, de novo voltando ao papel da Câmara, né, ao papel do Congresso nesse debate. Até 2008, né, a lei de biossegurança já estava funcionando, só que o quadro era bastante diferente. A gente tinha uma soja e um algodão transgênico, né, e os dois que foram liberados no Brasil depois de terem entrado a partir de vias ilegais. Né. E esse quadro aqui, ele ganhou um ritmo muito acelerado de liberação depois que uma outra medida provisória passou aqui pela Câmara, né, passou pelo Congresso, de forma geral, e ela propunha o quê? Propunha uma redução do número de votos necessário na CTN-Bio para que um produto transgênico pudesse ser aprovado para uso comercial. Então, a lei que saiu aqui do Congresso, ela previa que o plantio comercial ou uso comercial de qualquer tipo de transgênico, ele dependeria de 18 votos dentre os 27 integrantes da CTN-Bio. Né? E, não satisfeito, o governo, no intuito de acelerar ainda mais esse quadro, o ritmo das liberações, ele reduziu isso para a maioria simples. Então, hoje em dia, esses produtos todos foram aprovados com base em 14 votos de 27 integrantes da comissão. É interessante registrar que, se a gente pegar um histórico dessas aprovações, a gente vai ver que praticamente todos eles foram aprovados por essa maioria simples, porém, com votos contrários do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Agrário também. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar algumas falas ou algumas ideias que são bastante presentes no discurso da maioria da CTN-Bio e tentar comparar como que isso vem acontecendo ou não no dia a dia, né, na prática da própria comissão. Então se trabalha muito ali na CTN-Bio com a ideia de que os organismos modificados, os transgênicos, são ainda mais seguros que os convencionais. Pode passar. Então a gente imagina que para se chegar a esse tipo de conclusão, você tem que ter toda uma base de testes feitos em condições nacionais para poder fazer um tipo de afirmação como esse. Aí eu fiz um ensaio um tempo atrás, eu entrei no banco de dados da CTN-Bio, que está ali na página deles na internet, e peguei um caso, um milho transgênico, que já cultivado comercialmente aqui, e levantei todos os ensaios prévios à liberação comercial que foram realizados no Brasil para saber que tipo de informação está sendo gerada aqui, para que os pesquisadores da comissão possam então fazer aquela afirmação de que eles são mais testados, ou que são mais seguros. Né? Então, o que a gente vê? Das liberações planejadas, né, como se diz no jargão da CTN-Bio, quase 9% dos testes feitos para esse tipo de milho, eles estavam ligados, tinham como objetivo a seleção de linhagem. É o melhoramento genético. Né? 60%, a grande maioria, avaliação agronômica, né? E, por espanto de muitos, a CTN-Bio aprovou 30%, né, dos testes todos, eles estavam ligados, isso aqui é a forma como está descrito no próprio site, tá? Demonstração para agricultores. Né? Então, o que são? São campos experimentais, né, de um produto em fase de avaliação que a CTN-Bio autoriza para que a empresa faça propaganda nas feiras agropecuárias. Né? Então, se a gente juntar isso aqui tudo, a gente não consegue identificar nenhum teste, nesse caso, que tenha gerado informação de impacto ambiental.
né, ou que tenha gerado dados nos ecossistemas brasileiros que pudessem permitir que a CTN-Bio tivesse uma decisão embasada, né? E a gente vê, por exemplo, que desses testes também, uma coisa que a lei diz e que não é cumprida, que uma planta transgênica tem que ser testada em todas as regiões do país. Isso não acontece. Não aconteceu nesse caso e não aconteceu em nenhum outro, né? Então a gente vê que aquele ritmo acelerado de liberações, ele muitas vezes atropela a própria legislação e o que ela determina. Também se tem a ideia, né, de que essas plantas são controladas com muito mais rigor. Tá? Pode passar. Isso aqui é o exemplo também do NK603, né, que já foi citado, que acho que a gente vai ver o filme depois, que também é liberado aqui no Brasil. Né? Então eu tirei algumas frases que estão no parecer da CTN-Bio, né, o parecer que autorizou a produção comercial desse milho no Brasil. Então eles falam que a modificação genética não alterou a composição nem o valor nutricional desse milho, que essa planta é tão segura quanto as demais, não apresenta efeitos adversos à saúde e que o valor nutricional pode ser até superior ao do grão tradicional. Tá? Isso é o que está no relatório técnico da comissão. Se a gente for olhar, então, literatura científica sendo produzida mais ou menos na mesma época em que essa decisão foi tomada, a gente vai ver o quê? Que alguns pesquisadores eles pegaram os dados brutos das empresas, né, para 3 tipos de milho, um deles, o NK, que eu citei agora, e fizeram uma outra leitura, um outro olhar sobre os mesmos dados brutos, né, aplicando outros métodos de avaliação. E chegaram a resultados completamente distintos com base nos mesmos dados. E o que eles falaram? Que para esses milhos, eles identificaram efeitos colaterais que variam em função do sexo e da dose ingerida, né, e que esses efeitos colaterais se concentram sobre fígado e rim. Tá? E também identificaram claros sinais de toxicidade. Então a gente vê que tem uma distância muito grande entre o tipo de conclusão que você pode chegar, né, em função do olhar que você está aplicando sobre os dados apresentados para os órgãos reguladores. Um outro conceito-chave que se trabalha muito, que se repete bastante, é que as plantas transgênicas são as mais testadas e que uma planta só chega no mercado depois que ela passou por uma batelada bastante intensiva de testes. De novo, se a gente pegar um outro exemplo de uma planta aprovada pela CTN-Bio e olhar dentro do dossiê que a empresa forneceu, que tipo de dado tinha ali, que tipo de pesquisa, né? Teve um estudo anexado para mostrar que uma determinada soja não apresentaria nenhum potencial de desencadear alergia nas pessoas, né? E tinha alguns estudos que estavam associados a essa afirmação para justificar, para embasar essa decisão. Era uma soja que produz essa proteína PAT, que confere tolerância ao herbicida glufosinato de amônio, né? E, para o nosso espanto, o estudo está mostrando que não foi testado, né? Então, o estudo que está dizendo que essa planta, né, por produzir essa proteína, não causa alergia, ele mesmo está dizendo ali na tabela que não foi testado, né? E a CTN-Bio conclui que essa planta é segura e que não apresenta potencial alergênico, né, para as pessoas. Isso que eu falei até agora tem a ver com os passos que acontecem antes da liberação, né? Então a gente pode imaginar, bom, se tem problemas antes da liberação, pelo menos a lei prevê, né, ou deveria prever que a gente tem alguns mecanismos de controle de segurança depois que isso está no campo, está sendo produzido em escala comercial e está chegando para todos nós consumidores, né? Então a outra ideia que se trabalha também, né, na CTN-Bio é que se houver qualquer efeito ambiental imprevisto, que isso pode ser rapidamente detectado, né? Que existem mecanismos de controle e monitoramento e que hoje existe muito mais controle, né, em relação a essas novas tecnologias, de forma, né, que possa controlar os impactos desejáveis do que acontecia no passado. Bom, aí o que a gente vê? Primeiro ano em que o milho transgênico foi plantado no Brasil, né, tá reportagem de capa da Folha de São Paulo, mostrando o quê? Que o Brasil não tem controle sobre o milho transgênico, né, e traz como reportagem principal um caso de um agricultor familiar do oeste do Paraná, que ele levou quase 10 anos para conseguir converter toda a propriedade dele para o sistema orgânico, né, e cultivava inclusive milho, e ele perdeu a certificação e deixou de cultivar milho porque os vizinhos começaram a plantar transgênico e contaminaram a produção dele, né. Então a gente vê a partir de dados da realidade que a gente tem que questionar essa ideia de que existe muito controle, né. Aí eu peguei também, ainda nessa ideia do monitoramento, uma declaração de um ex-presidente da comissão, também uma entrevista para a Folha de São Paulo, que ele foi questionado sobre essa ideia, a necessidade de se fazer o controle pós-comercialização. Então o que ele fala? Qual que é a razão de pedir uma coisa dessas, de pedir monitoramento, se a gente sabe que não faz mal,
né, para saber se um produto que usa soja está causando dor de barriga, né, e concluiu que se fizesse mal, né, se qualquer transgênico fizesse mal, os americanos já teriam morrido. Né, e a mensagem síntese dele é que ou não se usa transgênico, ou se usa, você usa sem fazer monitoramento. Tá? Eu acho isso aqui bastante importante para a gente discutir, né, presidente, porque é o presidente da comissão falando. Né, ele tem um a priori, né, a gente vê na fala dele, um a priori muito forte de que não tem risco e nunca vai ter. Né? E para um órgão de regulação, um órgão que deveria avaliar o risco do produto, eu acho que isso é bastante, acho que é uma ideia, de certa forma, incompatível, né, com a missão da própria comissão. Em 2010, né, o Valor Econômico publicou uma reportagem ainda sobre o tema do monitoramento, dizendo que houve uma pressão das empresas sobre a CTNBio para que fossem mudadas as regras, né, que as empresas estavam querendo ser liberadas de exigências que elas consideram descabidas, né, como apresentar relatórios anuais e de ter que notificar a comissão ou órgão regulador qualquer tipo de situação inesperada. Tá? Isso incluía também a dispensa da realização de monitoramento pós-comercialização. Aquilo foi no final de 2010, né, início de 2010, quase 2 anos depois, a gente tem uma nova resolução normativa editada pela CTNBio, que ela permite que as empresas solicitem dispensa de monitoramento. Né? Então, com isso que está acontecendo, a empresa apresenta aqueles dados frágeis, né, tem o produto aprovado e, na sequência, ela pode falar assim, olha, eu também solicito minha dispensa para que eu não tenha que controlar o que está acontecendo à medida que, por exemplo, a gente tem no Brasil hoje quase 20 milhões de hectares com transgênicos. Né? Então, esse é o quadro que a gente tem hoje. E a dispensa de monitoramento pode ser pedida pelas empresas com base no conteúdo da decisão técnica que a CTNBio emite. Né? Então, se a gente for olhar uma frase, pode passar, por favor, que está em todos os pareceres finais da CTNBio, está escrito isso. A CTNBio considera que essa atividade não é potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente ou de agravos à saúde humana e animal. Né? Então, essa é a senha, né, que está nos pareceres para que as empresas possam, usando esse argumento, pedir a dispensa. E isso que tem acontecido. Né? Então, hoje em dia, a gente tem quase 40 sementes transgênicas no mercado e as empresas então estão autorizadas por lei, né, a se isentar da liberação e deixar de produzir dados, deixar de atualizar as informações técnicas. Um último exemplo, mais recentemente foi aprovado, se não me engano, em agosto, um algodão também resistente a herbicida, né? E eu achei interessante ver como que a empresa e a CTNBio se manifestaram para a imprensa, né, na sequência dessa liberação. A empresa disse que publicou uma nota dizendo que essa tecnologia permite a aplicação do herbicida em pós-emergência da cultura, sem maior juízo de valor. Já a CTNBio, tem aqui as fontes, disse que com essa aprovação haverá a possibilidade de um mesmo agricultor diminuir a carga de agroquímicos, né, que aplica na lavoura, e também, né, o presidente da CTNBio, falando para a imprensa, disse que esse tipo de ferramenta é uma vantagem. Né? Então a gente vê que o uso de adjetivos, né, para falar sobre o produto que foi aprovado, quanto, na verdade, eu entendo que o pronunciamento oficial da comissão deveria estar restrito, né, deveria estar focado na análise de biossegurança que foi feita. É uma comissão de biossegurança, não é uma comissão para avaliar a eficiência agronômica ou se posicionar, ser melhor ou pior para o produtor. Tá? Então, para concluir, né, eu acho que tem uma ideia também apresentada pelo jornalista Washington Novaes, um tempo atrás, num artigo, que eu acho que ela ilustra de forma bastante sintética, né, e objetiva o que está acontecendo. Né, porque a gente, né, o representante do MDA já colocou que existem 2 grupos, né, polarizados na comissão, e o Washington Novaes falou o seguinte, que, né, falando em relação aos transgênicos, que as pessoas, os cientistas que se manifestam a favor do princípio da precaução, né, que é o princípio fundador da nossa legislação, né, e os pesquisadores que pedem mais estudos, eles são acusados de ser contra a ciência, né, são acusados de manter uma posição ideológica em relação ao assunto. Já aqueles cientistas que são a favor dos novos produtos, mas dispensando os estudos, né, ou aceitando dados com qualidade duvidosa, eles são apontados como os verdadeiros cientistas. Né? Então, acho que isso resume de forma bastante clara, né, no meu entendimento, o que está acontecendo e reforça, então, né, a oportunidade desse tipo de debate que está sendo realizado aqui na Câmara, porque eu acho que a gente tem que voltar a se debruçar
né, sobre a legislação, sobre o que está acontecendo, né, e de pensar como que a gente pode ter ajustes na lei, né, para que, de fato, a comissão ela se oriente pela biossegurança, né, se oriente pelo interesse público e não seja um órgão que está mais ou menos solto dentro da estrutura da administração, mais ou menos fazendo o que essa maioria, né, entende, sem ter que, né, se justificar ou prestar contas para o restante da sociedade. É isso, eu agradeço de novo, presidente, a palavra.